Está começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Luane. E eu sou a Luísa. E você pode ficar à vontade, porque você está Entre Primas! E a Lulu hoje veio vestida pra matar, hein, Lulu? Esse vestido vermelho. Você viu? Eu pensei já na minha convidada, porque essa é a cor preferida dela. Com ela. Uhum. E aí ela já tá aqui esperando a gente. E claro, gente, o Red Fox, né? Não tinha como não Sim, falar. o Brechó Red Fox, esses looks, vocês podem achar lá no Instagram deles, vai estar disponível todos os looks que a gente usa em todas as temporadas aqui todos os episódios aqui no podcast. E outra pessoa que a gente também tem que falar, nosso Momento Fina Bakery. Gente, essa mesa tá impecável. Hoje eles sempre se superam, mas hoje, gente, eles se superaram demais, olha isso. Cada episódio eu fico mais alegre com os itens que eles mandam. E me segurando pra não atacar aqui. E lembrando que eles estão com cardápio novo nas 2 unidades aqui de Maringá. Verdade. A gente tem que ir lá conferir. Temos, correndo. E, gente, agora eu quero, olha, vou até me comportar assim, porque eu queria apresentar a nossa convidada de hoje. Então, se você é amante de arte e literatura, se prepara porque você vai sair daqui encantado. Mas se você ainda não é, ela vai te ensinar a você amar livros, poesia, arte, porque a nossa convidada, ela é mestre em letras e ela também tem formação em artes visuais. Só que, gente, ela não para. Apaixonada por aprender, ela agora está se descobrindo também na psicologia. E ela agora é estudante nessa área. Ela é uma pessoa que é incrível, ela é talentosíssima, uma escritora nata. E ela também gosta de compartilhar nas suas redes sociais o seu dia a dia, trazendo também poesia, literatura, arte. E também falando um pouquinho sobre, né, a vida dela como professora. Então, eu tenho muito orgulho de apresentar a Cláudia Brás. Pode entrar. Olá, obrigada meninas pelo convite. Tá nervosa? Porque eu tô nervosa. Eu sempre fico e eu sempre falo que é assim. Você pode estar acostumado a falar para a câmera, você pode estar acostumado a falar para pessoas, entrar numa sala de aula com 20, 30, 50, 100 alunos. No dia em que deixar de me dar o frio na barriga, eu paro de fazer porque não compensa. Então, é sempre assim. Eu não consigo, porque olha, eu fico com frio na barriga, eu acho que só depois que termina que eu relaxo. Quando começa falando, já vai tirando já, né? Alguns nervosismos, a gente vai se sentindo à vontade, já vai começando a compartilhar as coisas. Sim. E pra gente começar, a Lulu falou que você compartilha sobre poesia no seu perfil. A gente queria saber como começou esse amor pela poesia. Bom, vamos lá. Vou ter que pesar um pouco o clima aqui, mas vocês me perdoem, tá? Quando eu era criança, eu sofria bullying, então eu não tinha amigos, eu vim assim de uma família menor também, e eu me sentia muito sozinha. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande de me sentir pertencente ao grupo, enfim, várias questões que, se a gente for entrar e a gente entra numa sessão de análise, né, daí daqui a pouco eu já deito aqui no divã. E aí eu lembro que nessa solidão, nesse sentimento de não pertencimento, eu comecei a ler. Na verdade, quando eu estava sendo alfabetizada, minha mãe comprou um livro de poemas. E eu comecei a ler esses poemas, não entendia nada. Falava assim, nossa, que lindo, não entendi nada, né? Mas eu achava aquilo bonito, as palavras, eu fui me apaixonando. Então, já fui sendo alfabetizada e me apaixonando pela poesia. E eu me lembro que existiu uma situação, porque o colégio que eu estudava, ele fazia uns eventos, assim, de declamação de poesia. E eu falei, quero declamar uma poesia, porque eu não era boa nos esportes. Eu era aquela pessoa, assim, que na educação física o professor falava, escolham times. Eu era a última, não é que eu era escolhida por último, eu sobrava. E aí o time para o qual eu ia ficava assim, Cláudia, eu não acredito, né? Então era realmente muito ruim. O único que eu era boa era queimada, porque eu era invisível e aí ninguém lembrava de me queimar, entendeu? Aí eu ficava ali no fim. Então era muito ruim nos esportes. Não, mas o meu slogan é transformar trauma em entretenimento. Então hoje, se eu conto, é porque eu dou risada, né? E aí eu lembro que falei assim, vou declamar um poema.
E fui para esse evento de declamação, amei. Declamei, inclusive, um poema que era de um poeta maringaense, Jaime Vieira. E uma das meninas que era da minha turma, ela escreveu um poema para declamar. E num primeiro momento, fui acometida por esse sentimento muito mesquinho que é a inveja, que a gente odeia admitir, mas que quando a gente admite, ela faz coisas revolucionárias por nós. Como ela consegue ou não, né? E eu falei assim, que a gente tinha, sei lá, 8 anos, entendeu? E eu fiquei assim, mas ela acha que ela é quem? Machado de Assis? Ela escreveu um poema pra reclamar, ela tá maluca? Como assim? A gente é criança, a gente não pode, né? Porque você cresce ouvindo as pessoas. Ai, cresce e aparece. Criança não tem que querer, engole o choro, não. E aí eu não achava que eu tinha esse direito. E aí, no primeiro momento, eu fiquei com uma raiva. Falei, nossa, quem ela pensa que ela é, né? E aí, depois, eu acho que eu entendi que esse sentimento não era em relação a ela, era em relação a mim. E aí, eu transformei essa inveja inicial numa inspiração. E eu falei, bom, se ela pode, acho que eu também posso. Ninguém vai me prender. E eu tinha 2 caderninhos. Eu tenho outros, né? Mas trouxe esses 2 que eu acho que são os que eu tenho mais, assim, né? Apego. Acho engraçado, né? Porque metade Patricinha, metade E Recídio do Pica-Pau. e Emília, né? Metade leitora. Eu me identificava muito com a Emília, porque ela era palavrenta, falante, espiritadinha. E eu adorava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e ela era perguntadeira, Então, esse era o meu diário. E aí, aqui eu registrei em muitos momentos esse desejo de começar a escrever, né? E escrever algumas coisinhas que não eram poemas, mas já eram parte da minha escrita. E nesse caderninho, eu comecei a escrever os meus primeiros poemas. Então, esses tempos, de vez em quando eu fico meio nostálgica, volto aqui, olho o que eu... Então você lembra o que você escreveu pela primeira vez? Eu tenho esses registros, ainda bem que eu não joguei fora, que minha mãe também não jogou, eu tenho esses registros. E é interessante porque, às vezes, eu, sei lá, quando eu tô num momento meio de crise, assim, eu pego pra conversar com a Cláudia do passado, e às vezes ela me dá uns fechos, assim. E quando Às vezes alguma coisa que ela escreveu, eu Aham. falo assim, tá bom, né? Mas quando você tentou escrever esses poemas pela primeira vez, você já tinha pesquisado sobre as regras, como que fazer certinho os versos? Não, porque na verdade eu sou do tempo que era Barça, né? Assim, você tinha que ir na biblioteca, pegar a Barça, não tinha... Não, sim, tipo, ir na biblioteca pegar livros para entender Não. como funcionava. Foi Só o sentimento que você foi colocando. freestyle, Porque, na verdade, eu acho que a minha intenção não era escrever um poema que ficasse bonito, Uhum. que tivesse a métrica perfeita, até porque eu nem sabia o que era isso. A minha intenção era, nossa, eu tô com esse sentimento aqui dentro de mim, que tá gritando, e eu não sei muito bem o que fazer com ele. E aí, o que eu faço com esse sentimento? Pra onde eu levo? Acho que cada um tem a sua forma de lidar. Algumas pessoas vão utilizar o esporte, outras pessoas vão utilizar outras coisas. E aí, pra mim, escrever era uma maneira de pegar esse monte de fio embolado que tava na minha cabeça e falar assim, fica aí no papel. E não ficava, mas pelo menos eu organizava. E era interessante porque às vezes eu escrevia sobre coisas que eu estava sentindo, outras vezes eu escrevia sobre coisas, sei lá, eu vi um filme. Aí eu achei muito lindo tudo que eu vi no filme. Aí eu emprestava aquele sentimento, sabe? Vou escrever a moral da história do filme. Quando ele fala que o poeta é um fingidor, e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, ele tá falando que quando a gente escreve sobre o que a gente sente, mas o que a gente sente nem sempre é nosso. Porque às vezes você vê a história de uma amiga e você se compadece, você vê um filme e rola uma catarse, aquilo mexe com você. Então, tem coisas aqui, por exemplo, eu escrevendo sobre amor, grandes paixões, quando eu tinha 8 anos. Então, se eu ler pra vocês alguma coisa dessas, vocês vão falar assim, tá, mas você tinha 8 anos, né? Eu lembro que eu mostrava para as minhas professoras, e uma delas uma vez até ficou meio assustada, tipo assim, o que tá acontecendo com você, menina, né? Mas não era porque era esse... E você lembra sobre o que foi seu primeiro poema? Ai, gente, vocês não vão acreditar. Juro por Deus, não tinha percebido isso. O primeiro poema que estava no caderno é sobre primos.
Tá vendo a conexão? Não A tinha conexão. reparado nisso. É um poema sobre família. Eu acho que esse deve ter sido o primeiro, porque ele é bem infantilzinho, assim. Primos e primas vão brincar, as mulheres vão cozinhar, os homens assistem futebol e conversam. Porque era a configuração ali na casa da minha avó, né? Eu tava observando, tava entendendo como é que... E ainda tem os animaizinhos, minha cachorra e os ursinhos, essa é minha família. Se eu não me engano, essa foi a minha primeira tentativa, que eu penso que era mais uma tentativa de descrever o ambiente, porque eu ainda não estava totalmente confiante para colocar os meus sentimentos. Tem poema para uma ex-professora minha de português, que eu sempre tive essa conexão aí com as minhas professoras de português, porque eu sentia que elas eram seres que me entendiam em algum lugar, né? Mas eu achei muito bom. Eu acho que nem eu com 27 anos eu consegui escrever bonitinho assim. E o legal é que você observava e já sabia, né? Naquela época, mulher na cozinha, homem assistindo futebol. Eu fui entendendo Já quais eram. começou a revolução já. E eu gostava de ficar lá com o meu pai, eu lembro. Eu detestava futebol. De vez em quando ele gritava um negócio, eu gritava junto, que era pra ver se, né? Ó, pai, tá vendo? Tô aqui com você. Regras, né? O pessoal da psicanálise, o Édipo aí já tá gritando, né? E aí eu ficava lá porque na minha cabeça eu pensava assim, é esse lugar que eu tenho que ficar? E se eu não quiser, né? E brincando com os meus primos também. Mas tem um poema que eu acho que entra nisso que a gente tá conversando, que esses dias eu fui ler e eu falei assim, gente, mas o que essa menina tava, né? Dois. Um se chama, foi o 7º poema que eu escrevi, esse aqui, tem os numerozinhos. Esse chama Indecisão, que eu achei o poema de uma pequena neurótica, né? A galera da psicanálise aí já vai ver que a neurose estava aqui desde a origem. Ele chama Indecisão. Que indecisão, isso aperta meu coração. Parece um ritmo sem canção. Parece que o mundo vai acabar, parece que o mundo vai explodir, mas ainda resta uma solução para essa indecisão. É óbvio, me decidi. E aí, Pessoal, cheguei. pessoa assim, nossa, com 40 anos, Eu nem sabia o que era indecisão. Acho que eu não sabia essa palavra. Acho que eu assim, nem sabia que existia essa olhando o poema, eu falei assim, nossa, é uma pessoa com 40 anos, em crise, alguma coisa assim. Quem foi que escreveu? Então, uma menina de 8 anos. Pessoa assim, que decisão que ela tinha com 8 anos? Ir pra escola ou dormir? Não, exato. Eu fico pensando assim, eu não lembro o que eu tava tentando decidir, mas com certeza era uma coisa. Era Não meio era isso, assim, ou nossa. tênis. brincar hoje. Não era esse curso da faculdade, né? E aí, esse volta e meia, ele me dá um fecho, porque eu passo por momentos de indecisão e eu volto aqui e eu falo, é isso, Cláudia, me decidi. A Cláudia do passado já sabia, né? Já deveria ter aprendido. E aí, o outro, que esse eu dou muita risada, porque eu falo, gente, eu não fazia ideia do que eu estava falando. Realmente não fazia ideia. Que é o da sequência, o 8º poema que eu escrevi. Ele diz assim: o amor é uma chama que arde, que queime meu peito. Essa chama é quente, está em fogo alto e ardente. Essa chama não me queima, nem me mata. Pelo contrário, me ajuda a viver e me acalma. O amor é algo concreto, é algo para sempre. A paixão é algo de momentos, momentos que estamos vivendo. Ó, Ana Sui, você que... A Ana Sui é uma grande psicanalista que eu amo muito, que ela fala que a paixão tem prazo para acabar e o amor não. Ó, Ana Sui, vamos ser amigas, vamos andar junto no recreio. Entendeu? Eu sempre concordei com você. O amor também vem da poesia, que nos faz expressar sentimentos. A poesia contempla o amor e então nasce uma aurora no tempo. Meu E aí eu falei isso esse Vocabulário com 8 anos que eu não. mas é que quando você é sozinha dá tempo de fazer outras coisas. Ela leu um dicionário. Você não tem amigos. E aí é isso, era uma... De vez em quando eu pego pra ler e eu fico assim, meu Deus, assim... Da onde veio, né? Não tem nada, tipo, 8 anos escrevendo anos. sobre essas coisas. Eu não sabia o que eu tava falando, nunca tinha vivido isso. A sua mãe pegando assim, gente, eu vou chamar a polícia, aconteceu alguma coisa com essa menina, amor, paixão, queimando no peito. Oi, Instruído minha filha. É um pequeno adulto. Não, a minha mãe, eu acho que ela tinha noção. Eu sempre fui muito... Nossa, como diria o Guimarães Rosa, muita coisa importante falta nome. Não sei se eu encontro nome pra isso. Mas eu acho que eu sempre fui meio no mundo da lua pra isso.
de na minha cabeça eu estar vivendo histórias e narrativas. Minha cabeça sempre teve um narrador, assim. Então, eu acho que a minha mãe entendia, ela me observava e ela entendia que isso que eu estava escrevendo não era algo que eu estava vivendo, mas que, sei lá, eu vi num filme, ou às vezes li num poema, e aquele sentimento me invadia, e eu pensava sobre isso, e aí parecia que aquele sentimento era meu também, e aí, enfim, colocava no... Pelo menos sua mãe falou assim, não, tá tudo bem com ela é só emocionada, Coitada. Criativa. né? E você, nossa, você escreve de fato desde os 8 anos e uns poemas. Eu imaginei, quando você escrever de 8 anos, eu imaginei que você queria, tipo assim, ai, a florzinha amarela, o campo verde, sabe, umas coisas mais. Mas eram coisas intensas. E agora você decidiu fazer um livro de poesia. Por que você acha que agora é o momento certo de lançar depois de todo esse tempo escrevendo? Não sei se é o momento certo, não acho que tem um momento certo. Até porque agora que eu decidi, sabe o que aconteceu? Eu fui para São Paulo mês passado e aí roubaram meu celular. E o aplicativo que eu estava usando para colocar uma parte dos poemas, porque escritora é essa coisa, você escreve uma parte num lugar, ela tá parte no outro, porque você tá no meio, tô no meio do bar, tenho uma ideia, tô no intervalo da escola, tenho uma ideia, você vai anotando onde dá, né? E eu tava nesse processo de compilar todos. E tinha um aplicativo que eu usava, que tinha senha, Face ID e tal, porque eu sou meio noiada das pessoas verem antes de eu terminar o poema, como se alguém tivesse interessado. E aí, eu descobri que esse aplicativo é o único do iPhone que não sincroniza com os outros aplicativos. Porque pra mim, todos os aplicativos ali, na minha Trocou o ignorância, celular, né? Em tudo, né? sincroniza. E eu descobri que esse era o único que não. E aí eu perdi uma parte significativa. Já estou agora escrevendo de novo, tenho outros ali também. E aí agora esse projeto provavelmente vai atrasar um pouquinho. Nossa, você deve ter sentido muito, então você perdeu os poemas que você lembra dos poemas para escrever? Lembro, comecei o trabalho de tentar reescrever alguns. Aí me irritei porque eu pensei assim, agora na minha cabeça aquele outro vai ser sempre melhor. É isso. Agora na minha cabeça Você perdeu lá, mas é isso, né? Lidar com a falta, lidar com a seleção. Mas estou escrevendo outros. Alguns eu tinha uma boa ideia sobre, eu estou conseguindo colocar. Acho que não vai atrasar muito. Na verdade, acho que foi até bom. Porque do jeito que a coisa estava indo, eu estava me encaminhando para publicar de uma determinada forma. E aí lá em São Paulo eu tive conversas com outras pessoas. Te deu outra visão. E me deu outra visão. Inclusive, gente, daquela, né? A pedinte, editoras, tô aqui. Entendeu? Por favor. Estou assim. Não podiam fazer um Tinder de editoras e. Entendeu? Me escreve lá, editora, like, mete. Né? Então, é isso, assim. Agora eu tô com outras perspectivas, então vai sair. Tô bem empenhada nisso, inclusive. Tô escrevendo alucinadamente. Mas são vários temas que você vai trazer nesse livro? Ou você vai pegar uma linha só e dar sequência? Eu quero um spoiler, já tô querendo saber. Eu sou um pouco monotemática, eu acho. Porque eu acho que eu falo muito... Hoje em dia eu falo sobre coisas que me mobilizam. Uhum. Então, eu não consigo escrever um poema por encomenda. Eu até consigo, mas não vai ficar tão legal. Eu não vou olhar pra ele e, sabe? Uhum. Eu escrevo sobre coisas que me mobilizam. Então, amor é um dos meus temas principais. Tem muitos poemas sobre o amor, em vários sentidos. Tanto a alegria de estar apaixonado, resistir em perceber que está apaixonado, perder um grande amor, viver o luto, viver a perda. E mais do que o amor no sentido ali, enfim, né, desse amor carnal, da paixão e tudo mais, eu acho que as relações. Acho que o meu hiperfoco é a coisa da relação. Então, tudo que eu escrevo ou é sobre a minha relação com uma outra pessoa, ou é sobre a minha relação comigo mesma, sobre a minha relação com o mundo. Então, eu entendo que as relações sempre, desde criança, me interessaram. E eu acho que é isso que liga, inclusive, o fato de eu gostar de arte, de literatura e de psicanálise, porque são 3 formas de você investigar
relações e tentar entender o que se passa na cabeça desse outro, né? Então, tem muitos poemas de amor, muitos poemas de amor, tanto de sofrimento quanto de superação, que são aqueles que normalmente a gente escreve quando não superou, né? Se você tá precisando escrever, A gente vira poeta um pouco quando tem relacionamento, todo mundo quer escrever. não todos. Eu vi que alguns eu escrevi porque eu estava assim no caminho de preciso superar. Então, aí porque também não é linear o caminho da superação. Tem um dia que você fala assim, nossa, hoje eu tô bem, hein? Nossa, hoje, olha A pessoa lá nem lê. olha aqui, entendeu? E aí, no outro dia, você entra num buraco e fala assim, meu Deus, que fraude, né? Apaga, cancela. Então, não é linear. Nenhum luto que a gente lida, ele é linear, né? Tem dias e dias. A gente vai tentando construir coisas em volta do luto para ele ficar menor e a vida em volta ficar maior. E tem outros que são de entender o meu processo, assim, de travessia. Tem um que eu escolhi para partilhar no final, por exemplo, que tem sido um dos meus preferidos do momento, que fala sobre essa travessia. E esse foi um movimento contrário. Não foi assim, nossa, eu hoje tô sentindo aqui. Sabe aquela playlist que você coloca assim, ai, não sei, energia de gostosa, porque hoje eu vou provar pra mim que me, myself and I, eu não preciso de ninguém, eu tô ótima e tal. Tem esse poema que você faz nessa energia de hoje vou provar, nossa, ó, Eu me amo enfim, demais. né? Sou crocante. E aí depois, obviamente, né? Isso não se sustenta por muito tempo, porque nada se sustenta por muito tempo. Mas esse que eu vou partilhar no final foi o contrário. Foi uma situação em que depois eu vou contar melhor, mas foi uma situação em que eu já tinha superado algumas coisas da minha vida há muito tempo e eu não tinha me dado conta, porque às vezes também a gente se apega no trauma. E fica persistindo, né? Às vezes você fica insistindo naquela narrativa que nem pra você mais faz sentido. E aí você fica ali se apegando naquele trauma, porque em algum lugar você estava tão acostumado, né, a construir a sua vida em torno daquilo e etc. E também se você abandonar isso aí, né, às vezes dá medo do que vai vir depois. Porque se você abandonar o trauma, daí você vai ter que terminar de atravessar. Tem um outro trauma, né, esperando. Desses que vai vir. E aí veio um dia que eu fui obrigada a perceber que eu tinha caminhado, que eu tinha atravessado, e eu fiquei assim. E aí eu fui escrever para ter certeza. A escrita para mim entra nesse lugar de ter certeza das coisas. Às vezes eu penso assim, será que isso é intuição, paranoia? Será que eu tô me enganando? Será que é autossabotagem? E aí eu vou escrever, porque quando eu escrevo, às vezes eu quero escrever uma coisa e sai outra completamente diferente. E aí eu falo, essa aqui que saiu, ela tem mais cara de ser verdade, né? E aí eu fui escrever para ver se era isso mesmo. E quando eu escrevi, A verdade veio. obrigada. Conseguiu. E você falou que a psicanálise também é uma das vertentes que te motiva para entender, assim, né, como pessoa, identificar essas relações que você também falou. E quando você começou a estudar, você acredita que isso mudou a sua forma também de escrever? Você, por exemplo, pega esses poemas de agora, os antigos, e você vê uma outra pessoa, depois dessa compreensão, como que é a complexidade do ser humano? Você acha que mudou muito? Eu tenho uma amiga, Heloísa, beijo pra você. Inclusive, ela foi minha ex-aluna também, assim como outras pessoas que hoje estão na minha vida. Bem das antigas, lá do seu tempo. Sei. E ela escreve também, ela é uma excelente escritora. E eu lembro que eu sempre dizia para os alunos, sabe aquela última aula que você tá se despedindo? E eu sou dessas, eu sou emocionada, então na última aula normalmente eu quero me despedir e tal. E eu sempre citava para eles um trecho de uma música do Chico Buarque que fala assim, mas eu não quebro não porque sou macio. E quando eles estavam indo embora, nossa, meu Deus. E quando eles estavam indo embora, sei lá, era a última aula que eu ia dar para eles, eu sempre falava desse poema, eu falava assim, eu espero muito, o mundo vai tentar fazer suco de vocês, porque, como diria Augusto dos Anjos, né, o homem mora entre feras e sente, né,
inevitável necessidade de também ser fera. E eu espero que vocês consigam se manter macios. O que não quer dizer que você vai ser mole, você tem que ser firme, você tem que, né? Mas que você se mantenha macio. E eu até levava um marshmallow, e aí eu amassava o marshmallow e falava assim pra eles, ó, se você amassa o marshmallow, claro, se você não Quebrar? mas se você amassar ele, depois ele volta, porque ele é macio. Às vezes um galho rígido e seco, Ele quebra. ele quebra mais fácil. Então, às vezes a gente tem que ser macio, que não é ser mole, mas é ser macio, para não quebrar. E eu falava para eles, eu espero que a poesia que a gente partilhou aqui ao longo desses anos consiga fazer com que vocês se mantenham macios, né? E essa minha amiga, a Heloísa, ela foi minha aluna, e eu fiquei um bom tempo sem ter tantas notícias dela, e depois a gente foi se reencontrar num evento, enfim. E eu lembro que ela olhou pra mim, e ela, Claudinha, tal, e eu, Elo, e a gente se abraçou. Aí ela veio pra mim e falou assim, sabe qual é o negócio? Eu quero te perguntar, como é que faz esse negócio aí de continuar macia? Porque, ó, vral, né? A vida ali, todo dia. Como é que faz esse negócio de continuar macia? Você pensando assim, arrasei aqui na metáfora que eu passei para meus alunos. Ela, professora, não deu certo, não. Não, mas a essa altura, quando a gente se encontrou, eu também já tava, que eu fui professora dela no começo da minha carreira, que eu era uma borboleta sonhadora. Aí, nossa, eu assisti Sociedade dos Poetas Mortos, que lindo, né? Vou mudar o mundo com a poesia. Enfim, e aí quando ela me reencontrou, eu olhei pra ela e falei assim, Heloísa, eu não sabia o que você estava falando. Apaga, esquece. Assim, Heloísa, você me perdoa, né? Foi na melhor das intenções. E a gente riu e tal, e eu falei pra ela, olha, tô brincando, mas na verdade eu também tenho refletido muito sobre isso, né? Sobre essa questão aí de me manter macia. E aí, por que eu estou fazendo toda essa volta? Porque aí, nessa nossa conversa, eu lembro que a gente marcou um café e foi conversar sobre isso. E nessa nossa conversa, ela tava fazendo psico, e eu também já estava enveredada aí pros caminhos da psicanálise há um tempo. E ela falou pra mim que ela sentia que, às vezes, estudar demais e conhecer todas essas coisas que estão por trás de toda essa teoria, apesar de ser muito bom, que traz uma série de, enfim, refinamentos ali, olhares e percepções, amplia o filtro do seu olhar, mas que ela sentia que isso às vezes tirava um pouco também a poesia da coisa. Porque quando ela ia escrever, ela lembrava da teoria, e aí já, né? Ou quando ela ia tirar uma foto, ela disse que a teoria às vezes acabava empacando esse processo. E eu falei assim, me abraça, eu te entendo perfeitamente. Porque no meu caso, não é só a psicanálise. No meu caso, é eu também ser professora de literatura, ter estudado, ter feito uma graduação, depois ter feito um mestrado, e aí você ouve muitas coisas, você lê muitos textos muito bons, outros também nem tanto, porque também depende do filtro do olhar, e você ouve seus professores, que são pessoas que você admira muito, dizendo muitas coisas. E eu lembro que eu achei que eu ia fazer letras, isso ia me motivar a escrever, e durante um bom tempo foi o contrário. Porque eu pensava assim, gente, eu não sou Dostoiévski, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Eu lia meus poemas e eu ficava assim, gente, que negócio ruim! Meu Deus! Porque você tá lá estudando as coisas mais eruditas da face da Terra. E eu olhava e falava assim, meu Deus! Tive que levar um fecho da minha analista, porque um dia eu falei pra ela, eu falei assim, eu não vou publicar minhas coisas, não. Maria Cláudia, eu não sou Dostoiévski, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não sou Machado de Assis. Aí ela falou, sério, você acha que todo mundo quer ler Dostoiévski? Cada um tem um público, Você só tem público pra isso, né? Enfim, e aí, então eu acho que no meu caso, as duas coisas ajudaram e atrapalharam simultaneamente. Porque, por um lado, óbvio que é muito legal entender mais, né? sendo professora de literatura e tendo esse repertório, até porque eu acho que a gente não cria as coisas do além. É interessante ter repertório para criar, né? Isso amplia o filtro do olhar. Mas também é um pouco limitante, porque às vezes eu estou escrevendo um poema e eu fico assim, nossa, mas essa rima pobre aqui, que desgosto, sabe? E é uma coisa que num poema
sei lá, de um Paulo Leminski da vida que eu amo de paixão, eu jamais vou julgar. Mas como é comigo, mas pelo contrário, gosto muito da poesia dele. Mas como sou eu, né, e a gente se coloca nesse lugar de ninguém, aí eu fico, ai, nossa, meu Deus. E aí também rola o seguinte, às vezes eu escrevo um poema que eu falo assim, esse aqui, a galera da academia ia falar que tem uma qualidade estética melhor. Mas esse aqui, eu acho que dialoga mais com Pessoal, o público. sim, com o público em geral. E aí você fica nessa. E aí, normalmente, eu escolho, falo assim, vou no meu aqui, né? Que não sei se é aqui, vou no meu. E a psicanálise eu acho que ajuda e atrapalha também, porque me deu um outro filtro de olhar para as coisas. Então, hoje, tem poemas que eu leio, eu olho esse, sei lá, pego um poema lá, falo assim, meu Deus, que histeria, pura histeria isso aqui, hein? Olha, histeria andando, essa histeria tava andando, foi a histeria que pegou a caneta e começou a escrever esse poema aqui. Então eu vou entendendo algumas coisas, né? Ou então, às vezes, um poema que eu escrevi sobre solidão. Aí eu falo assim, gente, olha lá, eu já tava entendendo o desamparo da existência, né? Então eu vou conseguindo entender algumas coisas. Porém, por um outro lado, eu acho que também atrapalha, porque essa teoria, ela te faz questionar muito. E às vezes eu tô escrevendo e eu queria só escrever, sabe? Só escrever sem pensar. Aí você fica se cobrando demais pra ficar bem feitinho. Esse é o rolê da literatura. Eu acho que com a psicanálise a minha questão é outra. Eu acho que com a psicanálise é assim, eu escrevo um poema e eu fico assim. Gente, isso aqui é um diagnóstico, né? Aí eu levo pra minha psicanalista e falo assim, Maria Cláudia, escrevi um poema, eu tô com medo do que ele diz sobre mim. Aí, e tá tudo bem, porque daí você leva material de análise, que bom, né? Você acho que assim, vamos traçar o meu perfil aqui, por gentileza? Vamos fazer o teste? Eu acho que é porque daí eu fico com medo do que eu vou descobrir. Você analisa demais, né? É. O poema, em vez de ser uma coisa, meu sentimento que eu eternizei, você começa a analisar, dá nomes, né? Uma rodação de fita sem fim. Meu Deus. É uma questão mesmo. Mas agora, pra gente, tirando esse clima pesado, vamos deixar mais leve, chegou o momento da Dentale, com os nossos parceiros Dentale, que está há 6 anos cuidando dos nossos sorrisos. Bom, então agora você vai ter que escolher entre uma limpeza resolve, que é uma situação que, dá pra resolver, ou extrai na hora. Não tem solução essa situação. Ai, meu Deus, eu fico nervosa. Vamos lá, primeira. Comprar um livro só porque se tornou best-seller. Uma limpeza resolve? É aceitável ou não? É aceitável, uma limpeza resolve. Ser leitor de best-seller é considerável leitor também, né? É que existem tantos tipos de best-sellers diferentes, né? Um Crepúsculo. Você segurou, ela se segurou. Não é. Sabe o que eu fico pensando? É que, na verdade, o me segurei é por outro lado. É porque eu acho que, às vezes, as pessoas têm uma impressão, assim, de que porque eu fiz letras ou algo assim, de que eu vou ser uma purista. Oh, meu Deus, então você não pode ouvir Taylor Swift se você quiser, você não pode. Gente, isso é um completo absurdo, na minha opinião. Entende? Essa pessoa... essa distinção entre, olha, isso aqui pode, e aí você é erudito e cult, isso aqui não pode. Porque tudo depende também da maneira como você vai ler. Tudo depende da maneira como você vai ler, o filtro do olhar, com o qual você vai olhar. Tem todo um repertório de referências. E outra também, gente, essa é a única vida que eu tenho para viver. Eu vou ficar me impedindo de repente, ler coisas que eu gosto só porque alguém acha que a qualidade estética e literária não é tão apurada. Beleza, essa pessoa vai me dar um dia a mais de vida? Não, então eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Enfim. Tá tudo bem. Né? É igual série, né? Às vezes você quer assistir um negócio muito conceito, tipo assim, esse negócio feito pra pensar, às vezes você tem que tocar uma série bobinha só pra passar o tempo, não tem que pensar muito. Não, e outra, gente, dá pra gostar, sei lá, de Zizek, Lacan, e também ler Machado de Assis, ler Shakespeare, e também gostar de outras coisas que são consideradas pelo senso comum como mais populares. Uma coisa
de modo algum impede a outra. De modo algum impede a outra. Tanto que esses dias me perguntaram, né? Ai, tem alguma coisa que você deixa de falar que você gosta por você ter que manter a pose de intelectual? Eu falei assim, não, pelo contrário. Às vezes tem coisa muito intelectual. Tem coisa que às vezes, ai, nossa, se você é intelectual, você tem que gostar disso aqui. E eu não gosto. E aí, nossa, como assim? Né? Então, acho, bicho, uma empresa resolve muito facilmente. Gente, assim, tem dia. Você imagina, eu sou uma pessoa que eu trabalho ali, poema, literatura, aí faculdade, coisas. Existem momentos. Esses dias eu cheguei na minha casa, eu tava passando por situações, e aí apareceu no Instagram aqueles vídeos que abrem do nada, assim, que você não sabe de onde ver, que era um dorama. E eu nunca tinha assistido. E era uma história, assim, sabe aquelas histórias que nunca no universo poderiam ser verdade? Tipo, você derruba o livro, ele vem, nossa, Não, tô não é nem apaixonou. isso aí eu Você tá bem acho... posta. Não, isso aí em comédia romântica. Não, Eu fui criada na base das comédias românticas lá dos anos 90 e 2000. Era uma história daquelas, assim, muito sofrida, num nível de que, a moça era a princesa, mas a família dela não gostava dela, e daí ela apanhava de todo mundo. Nossa. Daí foram arrancando pedaços dela. Era uma coisa assim. E aí, no fim, aparece um príncipe que, na verdade, estava vestido de um homem plebeu, mas no fim ele era um príncipe e eles casam com ela. Gente, era uma história totalmente assim, sabe? E os plots eram muito mal feitos, e era uma coisa assim, muito. Um roteiro muito mal escrito. Porque dá pra você escrever uma história dessa, né? Mas era tudo muito. E eu assisti aqui. Gente, só que você assiste até um ponto, depois eles querem que você compre, né? A hora que chegou no ponto que eu não tinha mais como ver que eu tinha que comprar, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, Tem que comprar um. eu não vou saber. Eu não vou saber, entendeu? Se a mocinha vai casar lá com o cara da máfia, se não vai, se vai casar com o príncipe, o que vai ser. Porque às vezes, em determinados momentos, é tudo que você precisa para também, entende? Equilíbrio, né? Sim. A gente cada Relaxar um pouco. Uma palavra repetida demais no texto. Ela é minha professora. Não, é que essa aí pegou no meu ponto. Autocrítica. A minha orientadora. Pra gente, trauma, né? Minha orientadora falava assim pra mim, Cláudia, ó, tal termo são as suas muletas, você reparou? Vamos dar uma, né? Tem duas coisas. Às vezes a repetição da palavra é um efeito, é proposital, né? Quando não é, aí pode estilisticamente prejudicar, blá, 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 né? Se for o seu interesse fazer uma limpeza estilística, uma limpeza resolve. Limpeza resolve. Uma ideia boa, mas fora de moda. O que é fora de moda? Tem isso também. O que você entende, né? Pessoal, o que você entende como fora de moda? Uma ideia boa, mas fora de moda? Eu acho que uma ideia boa, uma ideia boa. Uma ideia boa. Uma ideia boa, uma ideia boa. Até porque, normalmente, sei lá, se a gente for pensar no Van Gogh, as ideias dele eram fora de moda pro tempo dele. Tanto que foi por isso que ele não conseguiu atingir o sucesso em vida. E elas foram se tornar moda depois. Hoje em dia, as marcas em geral ganham milhões e ele não ganhou, né? Enfim, não sei lá. Então, muitos artistas tiveram ideias excelentes, fora de moda, pro seu tempo, e que foram se tornar moda depois. Um verso que não se encaixa no seu poema. Nossa, gente, vocês estão querendo me matar hoje. Joga aquele verso fora, tenta colocar ele em outro. Eu tenho uma dificuldade muito, eu sou acumuladora com verso. Com todo o resto, não. Nossa, eu desapego de roupa, mas assim, eu tenho um bloco de notas ali que tem um verso que ele foi rejeitado no outro poema porque ele não coube. Mas eu falo assim, meu amor, um dia a gente vai fazer alguma coisa, tá? Espera aí, um dia vai dar certo. E às vezes até, enfim, né? Vários foram perdidos lá nesse roubo do celular. Mas um verso que não encaixa é que eu sou teimosa. Aí eu fico tentando. Aí chega uma hora que eu falo, não, tá, tira. Aí eu guardo ele em outro lugar e depois eu tento fazer alguma outra coisa com ele. E aí, se eu não conseguir fazer um poema, vira um
Uma tweet. frase, um Vira um texto, tweet, uma alguma frase. coisa. Então, tá tudo certo. Uma limpeza resolve. Pessoas que só compram livro pra decorar estante. Ai, gente. Não dá pra defender. Fala não, fala que não dá pra defender. Sabe o que é? Ela vai defender. Ela vai defender. Não vou defender a pessoa. A gente aqui, ó. Não vou defender a pessoa. Eu vou defender a questão de que, assim, isso não vai mudar tanta coisa na minha vida. Então, se a pessoa tá feliz comprando livro pra decorar a estante, ok. Eu acho que ela se beneficiaria muito mais de ler. Sim. Pelo menos alguns desses livros, não digo todos, porque quem falar que lê todos os livros que compra, aí ou você vai ter que mandar aí o tutorial, né? Porque a gente tá sempre comprando mais livro do que pode ler. Mas também dá pra fazer as duas coisas, né? Eu tenho livros lá na minha estante, que são os que eu acho mais bonitos, que estão lá pra decorar de alguma forma, né? Mas que também são livros que eu li. Enfim, então... Eu só acho que é assim, pra mim, é uma limpeza resolve ou extrai na hora. O extrai na hora, pra mim, é assim, uma coisa que vai me prejudicar ou prejudicar terceiros. Porque eu penso que, não prejudicando ninguém, gente, a pessoa que seja feliz do jeito que ela quiser, porque gente feliz não enche o saco. Tá tudo bem, gente. Faz o que vocês quiserem. Então, um dia ela tá na estante, o livro lá, tá entediada, ela pega o livro, lê, se interessa. Sim. Não é só divulgando, também tá tirando foto, tem gente Tá vendo. consumindo, né? O autor tá O dando autor, dinheiro o autor pra tá... classe, dando dinheiro pra classe. Gente, ó, porque eu posso julgar. Eu já fui na academia, tirei foto do treino e fiz um treino ruim. Aí eu vou julgar a pessoa que compra livro só pra... Entendeu? Sendo que eu chegava na academia, também já treinei certinho. Houve um tempo da minha vida aí que eu treinava 5 vezes por semana, levantava sábado e me treinar. Mas assim, já cheguei na academia em determinados momentos, tirava lá fotinho, né, do tá pago, porque senão não funciona, né? E aí, sei lá, olhava pros aparelhos, por isso que pra mim tem que ser funcional. Se for aparelho, não rola. Tem que ser aquele funcional que daí eu me obrigo, entendeu? Tem que ser sistema gincana. Que eu interpreto assim, não é de um jeito pejorativo, porque é um jeito que eu acho melhor. É porque tem uma amiga minha que eu sei que se ela ouvir eu falar isso, ela vai ficar... Não, é que eu acho... Não, é que eu me sinto... Juro, pra mim é muito legal. Assim. Mas eu falei uma vez com uma pessoa que era personal, que era estilo lúdico, gincana, falando na melhor das intenções, a pessoa ficou ofendidíssima. Então, só pra deixar claro que é. Enfim, eu chegava lá, olhava assim pra tabela de treino e falava assim, bom, esse aqui eu não gosto, né? Esse aqui tem uma pessoa fazendo. Então, eu vou fazer esses dois aqui, eu vou embora. Aí eu vou criticar essa pessoa do livro, entendeu? Que moral tenho eu? Tá tudo bem. E o último, pessoas que julgam o livro pela capa. Ah, mas... Se for um livro que eu não conheço... Poxa... num primeiro momento, ali, a hora que você pega na livraria, acho que não tem como, a gente é visual. Não tem como não julgar, né? Aí, claro, você vai olhar, vai ler... Mas eu acho que não tem como não julgar nem um pouquinho pela capa quando você não conhece, né? Enfim, se a gente estiver falando de livros. Mas eu acho que todo mundo faz, né? Pega um livro, julga pela capa e se surpreende. E se surpreende. Isso. E às vezes você olha o livro que a capa é maravilhosa. E por dentro é podre. Você olha assim, nossa. A capa bonita não é garantia de nada. Não. Ela chama atenção, não vou me Chama, não tem como, né? Dá pra usar isso em 2 momentos, entendeu, gente? Se vocês pegaram as referências. É dica. Aproveitando que você falou isso, você já chegou a dedicar o poema pra alguém? Quer dizer, com certeza, né? Mas. Ou. A maioria. Não tem muito, né? Já escreveu o poema, tipo, dedicou uma pessoa. Ai, eu fiz um poema pra você. Sim! Nossa, muito? Eu usaria. Nossa, se tivesse não, usaria horrores também. Muito. Inclusive, é curioso, porque às vezes eu posto um poema no meu Instagram que eu já escrevi faz tempo. E aí chega alguém lá e mandando um direct. Ai, nossa, tá apaixonada, né? E eu assim... Anjo, esse poema é de 2000 e... sei lá, né? Mas já sim. Inclusive, no último relacionamento que eu tive, eu lembro que eu escrevi um poema pra conseguir dizer que eu amava a pessoa.
que eu estava com uma resistência. Sabe quando você não quer admitir que você está apaixonada? Eu já estava apaixonada. E eu estava assim, não, 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 não. Por várias outras questões. E aí, eu lembro que fiz uma sessão de análise com a Maria Cláudia, minha psicanalista. E na sessão, eu fiquei o tempo inteiro tentando convencer a Maria Cláudia que eu não estava apaixonada. Ah, porque não sei o quê, porque... E aí, lá pelas tantas, ela me deu um fecho. Eu falei assim, algumas coisas, ela falou assim, você acha que você não tá apaixonada? Aí eu falei, bom, quem vai me dar a palavra final vai ser a poesia. E aí eu lembro que eu falei, vou tentar escrever alguma coisa. Que no começo não era para ser um poema, tá? No começo era assim, eu vou tentar escrever para ver o que sai. Nossa, mas é bonitinho, bem comédia romântica, né? Muito. E aí eu escrevi, e quando eu escrevi, acabou saindo, assim. Na verdade, eu achava que... Eu achava que ia ser um poema para eu entender, e no fim acabou saindo mais do que eu falaria. Ele é assim, ó. Se um dia eu me apaixonasse, se fosse por você, eu fitaria o seu olho pensando em como dizer. E fugiria para o seu pescoço sem saber como fazer essa tal declaração, já que no meu coração tudo estaria dito. Então eu fito o seu olho e quase corro, mas fujo para o seu pescoço e quase morro, sem saber como dizer. Que eu perdi a queda de braço quando ganhei o seu abraço, que se dane, amo você. E aí foi quando eu falei, é isso aí, né? Vou ter que... Tá bom, Maria Cláudia, entendi o Tá bom. recado. Chega de resistências. Tá tudo aproveitar. certo, vamos aproveitar. Ai, achei fofo. Eu gostei bastante. Nossa, você escreve muito bem. Muito bem. Ai, muito bem. Então, agora eu vou trazer um quadro para você, que é o momento da Mapa 4. O pessoal da Mapa 4, eles são especialistas em persuasão. Então, eles são craques em oratória, persuasão, eles dão mentoria. E eu quero testar para ver se... Bom, vai ser muito fácil esse quadro, porque quando eu montei, já perdeu a graça, mas tá tudo bem. Tá. A gente trouxe um livro clássico da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, que eu acho que não tem como não conhecer. Então, de Machado de Assis, conta a história do Bentinho, da sua juventude, até a fase adulta. E o livro, né, traz várias situações polêmicas que a gente, inclusive, vê até o dia de hoje, né? Sobre ciúme, traição. E também Oi? Traição Ou não. É que é Suspeito. Isso. E também ciúmes dele, do ponto de vista narrado por ele, porque é em primeira pessoa. Uhum. Então, agora você vai... Primeiro eu queria te perguntar. Você, como Cláudia, você acredita que traiu, sim ou não? Só me responde sim ou não. Tan, 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 tan. Caramela. Não. Como leitora. Como Não. professora, eu não posso afirmar isso. Vamos Tá. deixar bem. Isso, como leitora. Não. Leitora, eu acho que não. Mas essa minha visão, ela é totalmente carregada de um fruto do olhar muito individual. Tá, então você acredita que não. Então agora vamos testar o seu poder de persuasão, me provando que sim, você vai ter que argumentar em 1 minuto que de fato houve a traição. Entendeu? Nossa. Você acha que não, então agora você vai ter que me provar o contrário, defendendo que sim. Ele estava certo, ele explanou mesmo. Gente, se isso virar um corte sem contexto, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Olha. Ai, eu tô sentindo. Ó, eu vou olhar. Ó, o cronômetro. Eu vou olhando com os homens. Ó, vai, valendo. 1 minuto. Eu acredito que realmente a Capitu traiu. Porque a gente percebe que ela era uma mulher interesseira desde o começo. A família dela era uma família pobre. A família... Ele não quer participar disso aqui. Ele tá falando, deixa eu ir embora. A família do Bentinho era uma família rica. A gente sabe que ela tava passando por situações. Ela enxergou no Bentinho essa possibilidade de ascender socialmente, até porque no século XIX era a única possibilidade que a mulher tinha de ascender socialmente, né, via casamento, já que via carreira não era uma possibilidade. E eu creio que ela sempre se mostrou muito articulada, muito inteligente. Sabia o que estava fazendo. Até porque ela precisava ser articulada e inteligente para sobreviver. O Bentinho não precisava, ele podia ser um playboy mimado, enfim, que queria toda a atenção do mundo só para ele, porque ele era rico e a família dele
toda orbitava em torno dele. A Capitu não precisava, né? Ou melhor, a Capitu, ela precisava conseguir ali sobreviver. Então, penso que ela traiu, porque muito provavelmente, como muitas mulheres ali do século XIX, ela nem mesmo gostava do Bentinho, e talvez o Escobar fosse muito mais interessante para ela do que esse homem mimado, né? Que ficava lá só. Muito bom, arrasou. Passo o pano também. Nossa, foi muito bem. Passa o pano. Tá aí, passa o pano. Viu, gente? Ó, se vocês querem adquirir essa habilidade de persuasão, de convencimento. Gente, ela foi muito bem, vai me embolar toda. Muito bem. Inclusive, Não, mas tá é que eu tendo. escolhi um caminho que foi É que falar você da sabe traição. argumentar, né, pros dois falar da lados. traição. Eu menti falando uma verdade que é falar mal do outro, né? Aham. Ficou confortável pra mim. Foi fácil, né? Então, gente, esse foi o momento, tá? Do pessoal da Mapa 4 Educação. Inclusive, eles estão com um curso de persuasão. Você já sabia, Lu? Agora para setembro vai ter? Você também vai ter de novo, né? Vai ter de novo, gente. Agosto aqui já tá esgotado. Foi tão bom que vai ter pro próximo mês também. Então, se vocês tiverem interesse, depois a gente deixa na descrição para vocês o link. É isso. Muito bom. Muito bom. Perdi a graça. Quando eu pensei esse quadro, eu falei, nossa, ela vai se embolar. Mas eu tinha esquecido o quão bem você é. Foi muito... É que você vai saber argumentar pros dois lados, né? Sim, Tá acostumada, né? sim. Como é uma coisa meio... Não, mas quando você falou, eu fiquei... Segura que ia ser pra você justificar a sua resposta. Não, quando você falou que eu ia ter que fazer o contrário, bateu um desespero, eu não fiquei segura, não. Fiquei assim, meu Deus, não sei o que vai sair, vamos lá, a gente vai descobrir junto. Vamos nos surpreender todos com o que vai sair daqui agora, né? Eu me surpreendi com o que eu falei. Sim. Foi muito bom, gostei. Gostei bastante. Muito legal esse papo, foi muito bom conhecer um pouco dessa história, de como você enxerga o mundo. Chocada com essas poesias de 8 anos. Realmente. Nossa, eu não consigo escrever Nossa, eu nada. acho que eu não sabia detalhes dessas palavras quando eu tinha 8 Às anos. vezes consegue, tenta. Então, quando você falou sobre isso, Sempre um textão, nunca escreveu um textão. Escreve. Poesia não, mas um textão. Conseguir, na verdade, você consegue. Quando eu falo às vezes você consegue, é porque tem gente que vai começar a escrever e vai ver que não gosta daquilo. E aí não vai, né? Mas escrever, por escrever, é um exercício, é nossa, prática. com 8 anos escrevendo assim, achando que tava arrasando, que ia virar uma canção, assim, uma letra de música famosa, que ia vender super. Não deu certo. Não deu certo. Bom, agora para encerrar, a gente tem o nosso quadro Me Indica, mas o seu vai ser diferente. A gente vai fazer você ler uma poesia. Tá. Aí é uma poesia que você escolheu, sua, autoral, pode ser? De outra pessoa. Então, eu tenho as que eu sempre indico lá no Instagram. E aí eu fiquei pensando qual delas eu iria trazer. E aí, conforme a gente teve aquele papo lá no começo, decidi trazer uma que eu escrevi. Primeiro porque eu tô assim, né? Nesse processo aí de tentar flertar com alguma editora, com alguma coisa. Uma pessoa que trabalha comigo esses dias falou assim pra mim, Cláudia, você tem que aprender a se vender melhor. Então, eu tô aí tentando Vai dar certo. vender o meu peixe. E porque eu acho que ele amarra essa conversa que a gente teve. Eu tive um sonho muito estranho, que me deixou muito preocupada com o que ele poderia significar sobre mim. Por que eu tô sonhando com isso? E aí aconteceram outras coisas na minha vida que eu achei tudo muito estranho, no sentido de comportamentos que eu tava tendo, nada ruim, mas diferentes do que eu tava habituada. E eu fui levar isso pra minha análise, fui levar isso pra Ana Flávia, minha amiga que é psicanalista e que às vezes me ajuda. Ela não é minha psicanalista, obviamente, porque eu não poderia, mas eu fico tentando roubar um pouquinho, né, emprestar pra mim esse conhecimento, me iluminar com ele. E o engraçado é que, antes de eu ir pra sessão de análise e antes de eu conversar com a Ana Flávia, que é minha amiga, que me ajuda ali, às vezes, com algumas coisas, eu escrevi esse poema. E depois, tanto a resposta da Ana Flávia quanto o que eu entendi na análise eram exatamente, tudo se encaixava. E eu falei, é isso.
O precioso momento em que me dou conta. Atravessei. Transpus o pus do passado. Fiz as pazes com o que quer que seja. Deixei a bagagem do trauma cair em alguma parte do caminho. Estou tão longe que já nem vejo. Tudo segue na minha história, mas não segue comigo. Cheguei ao outro lado da ponte e cheguei de olhos abertos, ombros leves, mãos ternas e coração vivo, indescritivelmente vivo. Nossa. E aí, quando eu escrevi essa última palavra, foi quando eu falei, gente, atravessei essa ponte aí. E foi um momento muito bonito da minha vida, assim, que a poesia me ajudou a elaborar. Eu acho que é isso, a poesia, ela me salva de mim. Nossa, amei. Muito lindo. Muito bonito. Tô até me sentindo agora frustrada, porque eu não consigo fazer uma frase. Consegue sim, consegue sim. Bateu até pressão aqui que eu não consigo. Ai, nossa, muito bom. Muito. A gente gostou bastante. Foi. Agradeço, fiquei muito feliz de participar. Amei muito. Muito. Muito obrigada, viu, Cláudia, por ter aceitado o convite. Essa conversa foi, para mim, muito enriquecedora. Adorei todos os seus poemas, as suas poesias. Dá para ver que realmente você é uma escritora nata, que sabe transmitir conhecimento e também trazer os seus sentimentos para o papel. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Adorei a conversa. E também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, o pessoal da Red Fox, com esses looks incríveis. Ó, totalmente diferente das personalidades, então vocês viram que lá é completo. Tem pra tudo. Tem pra tudo, tem pra tudo. O pessoal da Fina também com esse café incrível, essa mesa que eles proporcionaram pra A nós. gente vai comer agora. Que a gente vai comer agora, viu? Tá, vai comer. Fiquei com fome nessa falação, Pois é, pessoal da Mapa 4 também, nos apoiando nesse projeto, pessoal das tintas Cia Color, pessoal da Dentália Odontologia, tá há 6 anos cuidando dos sorrisos do pessoal, e o Mestre Cuca, que inclusive, gente, tem Pink Lemonade de graça, todas as terças-feiras, se você for almoçar lá, já pega essa dica para vocês também aproveitarem a Pink Lemonade. Então a gente fica por aqui, tudo certo, Lu? Tudo certo aí. Obrigada, Cláudia. Obrigada, meninas, adorei participar. Fiquei muito feliz mesmo, me senti em casa. E Tchau. tchau, gente!